Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui pelo canal e vamos falar um pouquinho da reforma tributária. O que é a CBS, o que é o IBS e o que é o imposto seletivo? Na verdade, a minha ideia aqui nesse vídeo é trazer informações que são comuns à CBS e ao IBS e também dar uma pincelada aí o que é o imposto seletivo, do que a gente tem de informação até o momento. Bem, aqui estão os meus Instagrams, né, Tatiane Scremin ICMS, e também o Instagram da Cê Faz Me Rir. Convido você a nos seguir, que vai ser legal, você vai ter várias informações sobre os principais tributos, principalmente no caso, quando eu trabalho com ICMS, ISS, IPI, e agora CBS, IBS e o Imposto Seletivo. Bem, a reforma tributária, então, ela vem sendo discutida há muito tempo. Nós temos a PEC número 45 de 2019, que é a PEC da Câmara. Temos também, no fim das contas, né, que foi aprovada, é a PEC número 45A de 2019, que é a chamada PEC do Senado. Então, ela manteve a estrutura principal da PEC da Câmara com pequenas variações, até para poder ser aprovada, né? Bem, a data da aprovação foi dia 7/7 de 2023 e a emenda constitucional já foi publicada, é a número 132. Então, as informações que eu vou passar nesse vídeo é conforme a emenda constitucional, porque o projeto já foi aprovado, então a gente agora vai começar a falar do que tem de legislação, do que é oficial até o momento. O novo modelo de tributação, então, o que aconteceu? O ICMS, que é de competência estadual e distrital, e o ISS, que é de competência municipal e distrital, eles vão acabar e vai ser substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o IBS, ele tem competência compartilhada entre os estados, o município e o Distrito Federal. Por que é compartilhada, né? Só para você entender o contexto. É porque a Lei Complementar Federal vai trazer a lei instituidora do IBS e da CBS, e depois os municípios e os estados vão definir a alíquota, tá? Por isso compartilhado. Mas quem vai receber o produto da arrecadação do IBS são os estados, municípios e Distrito Federal, tá? Então, é isso. Quanto a PIS e COFINS, que são duas contribuições federais, e o IPI, que é competência federal, eles serão substituídos pela CBS, que é de competência federal, e o IS, que é o imposto seletivo, também de competência federal. O PIS e COFINS, ICMS e ISS, eles vão ser extintos, né? Já o IPI, ele não vai ser completamente extinto. O IPI vai ficar com alíquota zero, porém vai continuar existindo o IPI para produtos que têm a produção fora da Zona Franca de Manaus e que também têm a produção similar dentro da Zona Franca. Então, esses que são produzidos fora da Zona Franca, sem similar lá, terão a alíquota zero. Se tiver similar dentro da Zona Franca, serão tributados pelo IPI, tá? Lá dentro da Zona Franca continua a alíquota zero. Então, o que é comum à CBS e ao IBS? Então, essa é a ideia desse vídeo, é trazer regras que são comuns aos dois tributos, porque a ideia da reforma tributária é simplificar, né, e não diminuir a tributação. Então, se você tem o sonho de que a reforma tributária vai diminuir a tributação do Brasil, esqueça, não vai, não é essa a ideia. A ideia é equilibrar. Aí eu já não sei se vai ser tão equilibrado ou se vai aumentar um bocadinho, né? Aí a gente vai ver o que vai acontecer na prática. Mas a ideia da reforma não é diminuir a tributação. Então a ideia é simplificar. A própria lei, a própria emenda constitucional já deixou muito claro que IBS e CBS, elas têm que estar na mesma lei complementar, tá? Então tem que estar na mesma lei. E o que é comum às duas? IBS e CBS observarão as mesmas regras em relação a fato gerador. Então, o mesmo fato gerador da CBS vai ser o mesmo fato gerador do IBS. Não é igual, por exemplo, PIS e COFINS, que o fato gerador é o oferimento de receita. ICMS é a circulação da mercadoria. Isso não vai mais existir. O fato gerador da CBS e do IBS será o mesmo. A base de cálculo também vai ser a mesma. O que vai mudar são as alíquotas, tá? Mas fato gerador, base de cálculo, hipótese de não incidência, sujeitos passivos, quem que vai pagar o imposto? Tanto para a CBS quanto o IBS será o mesmo contribuinte. Imunidades valem para os dois, né? Mas a imunidade hoje não vale para PIS e COFINS. Mudou a coisa. A partir da reforma tributária as coisas vão mudar. Então a imunidade vale para o IBS e vale para a CBS. Regimes específicos, diferenciados e favorecidos de tributação. A regra geral é que não vai poder ter benefício para o IBS e para a CBS. Proibido o benefício fiscal. Esta é a regra geral. Porém, tem exceções, né? Como assim, Tati, tem exceções? Então, tem alguns regimes específicos. Se regime específico não é benefício, por exemplo,
o combustível vai continuar tendo uma tributação diferente, provavelmente monofásico, só que IBS e CBS. Diferenciados e favorecidos são benefícios fiscais, então a cesta básica alimentícia é um regime diferenciado. Então a regra é que IBS e CBS não pode ter benefício fiscal, exceto casos previstos em legislação, não em legislação, na emenda constitucional, na Constituição Federal. Regra, que é bem pouca coisa, quase nada. Regra de não cumulatividade de creditamento. O que dá crédito para a IBS vai dar crédito para a CBS ou vice-versa. Não tem essa história de material de embalagem dá crédito na CBS, mas não no IBS. Isso não existirá. Se dá crédito para um, vai dar crédito para o outro. E a regra é que a não cumulatividade, ela vai ser plena. Então, vamos ver se isso vai se realizar. Mas tem uma vírgulazinha lá e uma exceção, exceto produtos de uso pessoal, definido em lei. Então, a gente ainda vai ter que ver que lei que vai trazer a regra do que não pode creditar, tá? Se não tiver na exceção, vai poder se creditar. Porque esses dois tributos serão não cumulativos. Bom, a instituição, então, do IBS e da CBS é por lei federal. Os dois tributos têm que estar na mesma lei. As alíquotas serão por lei ordinária. Então, vai ter uma lei federal trazendo todas as regras comuns ao IBS e à CBS e uma lei ordinária da União trazendo a alíquota da CBS e dos estados e municípios trazendo a alíquota do IBS do estado e a alíquota do IBS do município, tá? Mesmas normas, então, fato gerador, sujeito passivo, a gente acabou de ver, né? Tem que ter a mesma norma, a mesma regra para o IBS e para a CBS. O que muda é a competência. IBS é compartilhado entre estados, Distrito Federal e município, e CBS é da União. Legislação única para todo o Brasil, já falei, salvo em relação às alíquotas do IBS. Alíquotas de referência do IBS será definida pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal, ele define a alíquota de referência da CBS e do IBS. Só que os estados e municípios, por ter essa autonomia financeira, eles podem usar a alíquota de referência ou não. Aí eles podem colocar a alíquota interna deles. Olha, não, aqui no meu estado a alíquota não é a de referência, é a alíquota tal. Aqui no meu município a minha alíquota é a alíquota tal. E aí tem que seguir sempre a alíquota do município ou do estado. A de referência é só para ter o norte. O Senado vai calcular e vai dizer, para manter o equilíbrio da arrecadação, o município tal, a alíquota do IBS é tanto. O estado tal, a alíquota do IBS é tanto. Essa é a ideia da alíquota de referência, mas os estados podem usar outra alíquota. Espero que eles usem com bom senso, né? Se for mudar a alíquota. Alíquotas do IBS serão aqui já falei, né? Já falei. E a alíquota pode ser por lei ordinária, então essa parte aqui já foi. Importante, a alíquota será a mesma para todas as operações. Então, tem algumas situações específicas de diferença na emenda constitucional, que é quase nada. Se não está nessa exceção, não pode ter alíquota diferente. Exemplo, Estado, não posso dizer que no meu estado a bebida alcoólica é tantos por cento de IBS e a roupa é tantos por cento. Não, a alíquota do IBS é a alíquota X, não interessa se é um produto químico, se é um vestuário, se é um alimento. Tirando as pequenas exceções que tem na emenda constitucional, que é quase nada, a alíquota vai ser a mesma para todos os produtos e para todos os serviços. Quando a gente fala de IBS, a gente tem serviço também, né? Então, não vai ter mais diferença se for, mas é serviço de construção civil, é um serviço de treinamento, não importa. O IBS, na verdade, ele não vai mais identificar se é serviço ou mercadoria, não existe mais essa diferenciação, tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu vendo camiseta e o estado que vai receber, o estado e município que vai receber o produto da arrecadação do IBS é o estado de destino. Então, vamos supor que eu vendo camiseta para o estado de São Paulo. Aí eu tenho que saber, beleza, é o estado de São Paulo. Mas qual é o município? É Sorocaba. Então, São Paulo, estado, Sorocaba, município. Qual é a alíquota do IBS do estado de São Paulo? Vamos supor que lá esteja 18%. Aí agora eu vou olhar, e qual é a alíquota do IBS do município de Sorocaba? É 2%, então essa camiseta terá 20% de IBS. Agora eu estou prestando um serviço de treinamento e o meu tomador de serviço, vamos colocar estado de destino, é Sorocaba. Vamos ao mesmo exemplo. Eu vou pagar o mesmo 20%. Então a questão é, será que então vai aumentar? Vai aumentar tudo? A roupa aumentou, né, a alíquota do IBS e a do serviço. Aí é por isso que tem essa alíquota de referência. Provavelmente não vai ser do jeito que eu dei o exemplo, 18 mais 2. Provavelmente são alíquotas menores, pelo menos é para ter. Porque antes o Estado não recebia nada de um serviço, agora ele vai receber, né? Então tem tudo isso que tem que ser feito cálculos, tá?
Mas, de qualquer maneira, a gente vai ter que seguir a alíquota definida pelo Estado e pelo município de destino. Bens e serviços terão a mesma tributação, então vai ter ampla base tributada. Acaba essa regra, essa tributação fragmentada, que eu tenho que saber se é serviço, se é mercadoria, qual é a alíquota. Não existe mais isso, tá? Não vai mais existir. O IBS é o imposto calculado sobre a soma das alíquotas do Estado mais município, ou Distrito Federal, né, no caso. Ampla não cumulatividade, então é um imposto não cumulativo, ou seja, eu posso acreditar tudo que entrou, exceto produtos de uso pessoal, e a lei complementar vai definir isso. IBS terá tributação sempre no destino, que a lei complementar vai definir o que é destino para fins da tributação do IBS e da CBS. E não integra a própria base de cálculo, tá? IBS não integra a base do IBS, CBS não integra a base da CBS e nenhum do outro. Eles não integram a própria base. Na verdade, o imposto seletivo ele não integra a própria base, porém integra a base do IBS e da CBS. Agora, IBS e CBS não integram as bases um dos outros e nem do imposto seletivo. Não pode ter benefícios fiscais, exceto casos previstos na Constituição Federal, como medicamentos, tem previsão legal para ter benefício, a cesta básica alimentícia, então tem alguns casos bem pontuais. Fora aqueles casos pontuais, não tem benefício. Não incidirá sobre exportação, então continua tendo a imunidade constitucional, então exportação não tem tributação do IBS e da CBS, mantendo o crédito da entrada. Regra para atribuição da responsabilidade tributária, além do contribuinte normal do tributo. Isso aqui deu a entender que não tem nada a ver com a substituição tributária, tá? Que a gente poderia pensar assim, vai existir então o IBS ou a CBS-ST? Não. Lembrando que as regras serão idênticas para os dois, tá? Então, a regra aqui de atribuir a responsabilidade para um outro que está envolvido naquela transação é, por exemplo, marketplace. Então, você contrata a Amazon para vender o teu produto pela Amazon. Ela é o marketplace e ela pode ser responsável pelo recolhimento do IBS e da CBS caso a tua empresa que se vinculou a ela não recolha. Então, tudo isso vai ser definido em lei complementar ainda. Então, já falei, mas vamos lá, IBS tem competência dividida, então a União vai publicar a lei complementar com regras gerais, com regras padrões, que é obrigatório para o IBS e para a CBS. Depois, a própria União, né, a Receita Federal, a União, ela vai publicar uma lei federal da alíquota da CBS e os estados e os municípios vão decidir qual é a alíquota, se eles vão seguir a alíquota de referência ou não. Se eles não seguirem a alíquota de referência, eles vão publicar uma legislação interna dizendo qual é a alíquota que eles querem, tá? Bom, a CBS e o IBS, eles vão incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Então, incidirá sobre operações, não apenas a circulação. Mas o que é operação? A lei complementar vai definir. Ainda não temos o que é o conceito de operação para fins do IBS e para fins da CBS, tá? Então, vai incidir, por exemplo, sobre bens materiais, veículo, sobre bens imateriais, um ponto comercial, a venda de um software, direitos, locação de bens móveis. Hoje a gente tem que analisar a locação, né? A locação é ICMS? Não. A locação é ISS? Depende. Se tiver na lei complementar 116 é ISS, do contrário não é. Então tem locação que não é ICMS e que não é ISS. No futuro não vai ter mais essa análise. Vai ter IBS e CBS, ponto final. Então, licenciamento de software, serviço de construção civil. Então, eu não tenho mais que ficar pensando, será que tem ICMS, será que é ISS, será que não tem nenhum dos dois, né? Serviço de comunicação, tem uns serviços cobrados que a gente nunca sabe direito. E aí, é a comunicação? Que tributo que eu aplico? Não vai ter mais essa diferença. Estou prestando serviço, estou mandando uma mercadoria, é uma operação, não é? Vai ter tributação do IBS e da CBS. Então, só falta a lei complementar definir o que é uma operação, para ficar mais claro, tá? Olha só, a lei complementar poderá estabelecer o conceito de operação com serviços, seu conteúdo e alcance, admitida essa definição para qualquer operação que não seja classificada como operação de bens materiais ou imateriais, inclusive direitos. Fundo de comércio, por exemplo, né, vai tributar. E também vai ter CBS e IBS sobre a importação de bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou de serviços realizados, seja por pessoa física ou jurídica. Então, importou, vai ter IBS e vai ter CBS na importação. E ó, que eu falei para vocês que não entra na base. Então, IBS, Imposto de Bens sobre Serviços, Imposto sobre Bens e Serviços, né? Não integra a própria base. Não integra a base da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e não integra a base do imposto seletivo.
A CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, não integra a própria base e não integra a base do IBS nem do imposto seletivo. Porém, o imposto seletivo, ele não integra a própria base, mas ele integra a base do IBS e da CBS. Coloquei um exemplo que eu imagino que seja assim, tá? Porque a gente tá bem nesse de achismo por enquanto, mas eu acredito que seja assim. Se eu vendo um produto por 18 mil reais, é uma operação, então 18 mil vai ser tributado pela CBS e pelo IBS. E supondo que ele também, esse produto tem imposto seletivo. Então vamos supor que a alíquota da CBS para esse exemplo é 6%, a alíquota do IBS é 22% para o estado e 4% para o município. Então, de 22%, 18% do estado e 4% para o município. Estou sendo bem pessimista, espero que a alíquota seja menor, né? E o imposto seletivo é 3%. Então, 18 mil, primeiro eu calculo o imposto seletivo, já que ele vai ser base dos outros, não de si próprio. Então, 18 mil é o valor da operação. Vezes 3%, eu tenho 540 de imposto seletivo. O imposto seletivo, ele integra a base do IBS e da CBS. Então, agora, para calcular IBS e CBS, a minha base de cálculo é 18.540. Então, 18.540 vezes 6%, eu tenho 1.112,40 de CBS. 18.540 vezes 22%, eu tenho 4.078,80 de IBS. O total da minha nota vai ser o total da operação, 18 mil, mais imposto seletivo de 540, mais CBS de 1.112,40 e mais IBS de 4.078,80, ou seja, total da nota 23.731,20. Eu, Tatiana, imagino que seja assim, tá? Mas depende o quê? Da lei complementar. A gente depende muito de lei ainda, tá? Mas só para você ter uma ideia de como que vai funcionar. Teremos o cashback. Então, a ideia do cashback é o quê? Como o imposto sobre o consumo ele acaba onerando muito mais a classe de baixa renda do que os que têm um poder aquisitivo maior, quando a gente fala em proporção, claro, obviamente, a ideia do cashback é uma devolução da CBS e do IBS para pessoas físicas de baixa renda. Então, a ideia é reduzir as desigualdades de renda. Vamos ver se vai funcionar, né? E essa devolução já está claro na Constituição Federal, que é obrigatório nas operações com fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo a consumidor de baixa renda. Aí vai ser definido o momento, né, dessa devolução. Provavelmente vai ser no próprio momento da venda. Então, um percentual X já vai ser, já volta, né, para essa pessoa física como desconto. Aí tudo isso a gente vai ter que ver como que a pessoa vai provar que é de baixa renda. Tem tudo isso ainda que vai ser definido. O imposto seletivo, então, ele vai ser sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A lei complementar vai definir o que é um produto prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Não tem nenhum exemplo. Eu acredito que o cigarro vai entrar, mas não tem nada definido. A competência da União e a lei complementar, ela vai definir o momento da tributação. Ele não vai ser plurifásico como é a CBS e o IBS, que vai ter em todas as fases de venda, né? Que ele vai ter em todas as fases e ele é não cumulativo, vai acreditando a entrada e vai tributando a saída. Agora, o IS, que é o imposto seletivo, não. O imposto seletivo ele vai acontecer uma única vez, por isso que ele é monofásico, não vai ter, aliás, ele é cumulativo, perdão, não vai ter crédito, porque ele vai acontecer naquele momento e deu. E aí a lei complementar vai definir um momento. De certa forma, o imposto seletivo substitui o IPI, né? O IPI era um imposto, ele é um imposto que além de arrecadar, ele também tinha o objetivo de incentivar ou desincentivar o consumo de alguns produtos. Então, a alíquota, por exemplo, é muito alta para cigarro e a alíquota é muito baixa para medicamentos, para alimentos, né? Então, a ideia é meio que substituir. Eu digo meio porque o IPI ainda vai continuar existindo, né? Para aquele caso que a gente já viu. O objetivo, então, do imposto seletivo é desestimular o consumo de certos produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e é um dos princípios constitucionais, cuidar do meio ambiente. Eu vou cuidar do meio ambiente criando um imposto, mas tá, é isso, o Brasil é assim. Bom, o imposto seletivo ele vai ser instituído por lei complementar e a lei vai definir o momento que vai acontecer a tributação. Então, aqui a ideia, né, foi trazer para você um resumo geral aí, das coisas que serão idênticas para a CBS e para o IBS. Então, o que não pode fugir? Os dois vai ser da mesma forma, para você, né, acompanhando aí a reforma tributária. Aqui estão os meus contatos, o site da Cefaz-Mehir, né, cefazmehir.com.br, que é a plataforma de educação tributária, é a Netflix aí da área de contabilidade, então a gente tem muitos conteúdos, mais de 300 aulas. É uma ferramenta que tem cursos para você se capacitar, tem aulas temáticas para você se aprimorar, se capacitar, treinar a sua equipe.
e também usar como uma ferramenta de consulta. Aconteceu uma situação, estou com dúvida? Tem aula lá. E nós temos um curso completo na Cefaz Merri sobre a reforma tributária, do que temos até o momento. Toda a emenda constitucional está lá, tudo em aulas, bem explicadinho para você, para sua equipe entender. E aí, como conseguir passar isso para os clientes de uma forma mais leve, né, e mais tranquila. Aqui está o telefone do nosso comercial e nosso suporte, se quiser tirar alguma dúvida, né, sobre a plataforma, o que tem de aula, né, o comercial vai ter todas as informações para você. E aqui de novo está o meu Instagram. Espero que você tenha gostado do vídeo, então aproveita aí, se gostou, curte, faça um comentário, né, e assim vai incentivar a gente aí a colocar mais vídeos. Então muito obrigada e até a próxima.